Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Livro do profeta Malaquias. Malaquias, profeta pós-exílico, que juntamente com Ageu e Zacarias formam a tríade daqueles que profetizaram em nome do Senhor após o retorno do cativeiro. Malaquias, último livro do Velho Testamento, a última vez em que Deus fala com o seu povo antes que o silêncio alcance o seu povo por 400 anos e Deus volte novamente a conversar com todos. Malaquias, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborrecia Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, para aprendermos mais de Ti nesta manhã. Nós já entoamos louvores ao Teu santo nome, nós já conversamos com o Senhor diversas vezes, nós já lemos a Tua palavra, ó Pai, nós já, em congregação, ó Pai, atuamos de forma cultica para Te adorar. E neste momento, ó Pai, a Sua palavra está posta sobre nós para ser interpretado, ó Deus, para ser introduzido em nossos corações de acordo com a Tua vontade. Por isso nós rogamos, tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Pai, continua a inspirar o pregador desta manhã, ó Deus, e ilumina os corações daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, para que, como já orado aqui pelo presbítero Josué, seja possível, ó Pai, encontrar um terreno fértil onde ela possa brotar e dela sair frutos para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ora, vejam vocês, o povo de Israel, nós conhecemos a história. Ele, antes do exílio, havia praticado várias idolatrias. Os profetas se achegavam ao povo de Israel e diziam, não faça assim, não faça assado, porque agindo desta maneira, Deus trará o mal sobre vocês. Ajam de maneira correta para que tudo aquilo que vocês venham a fazer encontre no coração de Deus aquele desejo que vocês também têm e seja uma coisa boa perante Deus. Procurem observar as coisas de Deus, não sejam idólatras, não busquem coisas que não agradem a Deus, não corram atrás de coisas que vai distanciar você de Deus, não busquem coisas que não façam Deus ser tão feliz com vocês, com os atos que vocês estão praticando. Em suma, Deus olhou para o povo de Israel, Deus olhava com carinho para o povo de Israel e dizia, não faça assim, porque fazendo dessa maneira, você trará sobre você o mal. Faça conforme nós já combinamos desde quando nós saímos do Egito. Lembra-se de que eu tirei vocês com mão forte de lá. Lembra-se que eu te dei tudo, eu te dei leis, eu te dei promessas. Eu te dei satisfações daquilo que nós faríamos daqui para frente. Eu seria o seu Deus. Vocês seriam o meu povo. Ajam de acordo com os estatutos que eu lhes outorguei. Entretanto, não agindo desta maneira, buscando o povo através dos terríveis reis que eles tiveram, durante todo o tempo em que eles passaram do Egito até o cativeiro, reis como Manassés e outros tantos, que não buscavam fazer as coisas de acordo com a ordem de Deus, Deus mandou o mal. Deus não criou o mal. Deus mandou o mal do norte, esse mal veio e tomou todo o povo de Israel e levou cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia eles ficaram por 70 anos.
Era esta a profecia que nós já conhecemos. E durante esses 70 anos, eles ajuntados na Babilônia, criaram suas sinagogas. Ali nasceu o judaísmo. Uma curiosidade, quando nós falamos que são judeus, são israelitas, se quer dizer da religião judaica, é ali no cativeiro da Babilônia. Ali outros profetas profetizam e dizem: olhem, acalentem o seu coração, porque em 70 anos nós sairemos disso que nós estamos hoje. Ser fiel ao Senhor seu Deus, não se esqueça dele, ainda no cativeiro, porque eu voltarei. Assim como tirei o meu povo do Egito, tirarei vocês desse cativeiro babilônico e vos restaurarei aquela terra que eu prometi a seus pais. E os profetas profetizaram sobre isso. Cabo de 70 anos saem da Babilônia e voltam para a sua terra. Voltando para a sua terra, foram 3 levas que tiraram o povo da Babilônia e o trouxeram para a sua terra. Eu preciso que você acompanhe esse arcabouço histórico para nós entendermos o porquê que Malaquias vai profetizar depois. Zorobabel vem primeiro, começa a construir o templo. Depois vem Esdras, restabelece o culto dentro do templo, como ele deveria ser. Depois de Esdras vem Neemias e constrói os muros da cidade para que se proteja tudo aquilo que Deus havia prometido e dado a eles. E depois de Neemias, passado mais ou menos uns 100 anos de que eles retornaram, o povo que era idólatra antes do cativeiro passou a ser um povo indiferente após o cativeiro. Ageu vem e profetiza, Zacarias vem e profetiza, e falou: acontecerá isso, isso, isso. O tempo dessas profecias vão se passando, o povo começa a achar que essas profecias demoram, o povo começa a achar que essas profecias, que deveriam ser para ontem, no entendimento deles, não se completam de uma maneira tão rápida, e isso começa a esfriar o povo. Eles falam assim: nós estávamos no cativeiro, nós fomos tirados do cativeiro e viemos para a terra que Deus nos prometeu, mas ainda assim falam e as coisas não se cumprem segundo o tempo que nós, povo, entendemos que deveria se cumprir. E Deus continua a mandar os seus profetas. E eu falei para vocês que isso aconteceria. E eu falei para vocês que isso iria acontecer. Esperem, isso se dará. O tempo em que isso deixa de acontecer torna o povo de Israel um povo letárgico. Torna um povo de Israel um povo preguiçoso. Esse tempo em que as coisas não acontecem começa a incutir no coração daquele povo que, já que as coisas estão demorando a acontecer, nós também não temos mais coisas que fazer aqui em relação à adoração a Deus. O povo deixa de dar o dízimo. Não dando o dízimo, Deus não abençoa as colheitas, logo começa a faltar comida. Não dando o dízimo, não tem como se sustentar os sacerdotes e levitas que estavam no templo. Sendo assim, os sacerdotes começam a se esfriar também. Sendo assim, os levitas já não começam a dar passos largos, aquilo que interessa ao reino de Deus. Muito pelo contrário, em passos curtos, eles não mais querem fazer a adoração como deveria ser feito no templo de Deus. Sendo assim, o povo não dando mais o dízimo, não tendo mais as colheitas, e não tendo mais aquela fartura que existia antes, o povo começa a entregar coisas defeituosas a Deus. De todos os carneiros que eu tenho no rebanho, vamos pegar o pior para levar ao templo e ofertar a Deus. Nós já não temos quase nada. Aonde está esse Deus que nos promete tantas coisas, mas não vem? O povo começava a agir dessa maneira diante de Deus. Nesse contexto, para nós entendermos um pouco melhor esse contexto, talvez seja um pouco figurado ainda, abra sua Bíblia lá no livro de Neemias. Vamos entender um pouco mais esse contexto do qual vivia o povo de Israel e como eles tratavam o culto de Deus. Abra lá a sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. Nós leremos do verso 4 ao verso 7 e veja o absurdo que foi feito no templo de Deus. Neemias, Esdras, Neemias, Crônicas, Esdras, Neemias. Veja lá Neemias, no capítulo 13, eu lerei para vocês.
Atentem para o absurdo. Eles retornaram do cativeiro, o templo tinha sido construído novamente, as estruturas do templo estavam prontas, o templo servia para adoração ao Senhor, o templo tinha uma situação em que ela deveria ser utilizada apenas ao Senhor. Agora vejam o que eles fizeram no templo do Senhor. Neemias capítulo 13, verso 4 até o verso 7. Leremos até o 11. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Já começa errado, porque Tobias não era do povo de Deus. Vamos continuar. E fizera para Tobias, olhem isto, uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas dos manjares, onde se depositava o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. E Neemias falando, mas quando isto aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Entenda, o templo que fora construído para a adoração de Deus, o sacerdote que já não estava assim, mas tão animado com a palavra de Deus, o sacerdote que já não estava assim, mas tão atento às pregações de Deus, ele entra em conluio com Eliasibe, como está escrito, e fala assim, olha, vamos lá no templo da Silva Jardim. E lá no templo da Silva Jardim, tem em cima, onde fica a televisão, onde ficam aquelas cadeiras, onde fica a mesa de som, eu farei uma parede lá e você venha morar nesse templo. Foi isso que Eliasibe fez com Tobias. Quando Deus havia dito que a minha casa seria uma casa de oração. Quando vocês têm que se reunir na minha casa para me adorar. A minha casa deve ser o lugar onde você guarda as suas primícias, que eu dei a você, você traz as suas primícias, você vem com o seu melhor espírito para a igreja, você vem com o seu melhor espírito para a pregação, você vem com a sua melhor atitude para o templo de Deus, porque ao entrar no templo de Deus, você irá adorar aquele que te deu tudo. Porque ao entrar ao templo de Deus, você vai adorar ao único Deus que existe sobre a terra. Peguem esses móveis de Tobias, jogue tudo para fora. Porque aqui é a casa de Deus. Malaquias, então, vem profetizar nesse contexto. Vocês conseguem entender isso? Isso não é lá distante, isso é aqui agora. Porque o que nós construímos em nossos corações, aqueles quartos que nós fazemos dentro dos nossos corações, muitas vezes não são para guardar as coisas de Deus. Nós guardamos em nossos corações aquilo que não agrada a Deus. Nós damos um jeito de construir em nossos corações situações que nos distanciam de Deus. Então Deus manda Malaquias a nós. Deus mandou Malaquias a eles. Deus manda Malaquias a nós. Deus manda Malaquias a nós para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus manda Malaquias a nós porque Deus sabe no seu conselho eterno que por 400 anos Ele não falará com ninguém. Deus manda Malaquias para nós porque Ele sabe que o silêncio tomará Israel de novo. E mesmo na presença de Deus, Israel tem agido dessa maneira. Então Deus manda Malaquias ao povo e fala assim, vamos participar de uma audiência. Só nós dois. Eu, Deus, e você, Israel. Vamos conversar nós dois. As coisas que vocês fazem na sua vida e no templo não estão corretas. As coisas que vocês praticam e depois adentram o templo, olhando para vocês, e se vocês lerem mais à frente o texto,
Sabe, quando eu vejo isso, eu imagino assim, onde é que está a junta diaconal para eu pegar um diácono e fechar a porta e não deixar ninguém fazer culto? Porque o jeito que vocês vêm fazer culto a mim me traz um enfado violento. São palavras de Deus. Ele escreve isso a Malaquias. Eu estou enfadado. O culto que vocês apresentam a mim é enfadonho. Quem me dera a junta diaconal estivesse aqui para fechar essa porta e não deixarem vocês fazer culto ao Senhor. É nesse contexto que Malaquias profetiza. É sobre essa frieza espiritual. É sobre esse culto insincero que Malaquias vem profetizar. O culto tinha se tornado um insulto a Deus. O culto já não era mais aquela adoração que Deus tinha imaginado, escrito e delegado ao seu povo. Ele fala: Malaquias, vai lá falar com eles, que tem coisa errada. Malaquias então chama o povo, como nós lemos. Vamos lá para Malaquias novamente. Esse é o contexto que nós precisamos entender antes de saber o que eles estavam discutindo. Vamos lá. Malaquias, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E Deus começa assim. Veja, quando nós lemos a palavra sentença, geralmente coisa boa não é. Está aqui o presbítero Yoki, ele é advogado também. Quando nós sentamos, Deus fala assim: agora eu darei a sentença. Nossa, o que vem? Sentença é algo pesado. Sentença é um fardo. A palavra usada aqui no hebraico é fardo. Fardo que eu trarei sobre vocês, povo de Israel. Fardo que eu colocarei sobre vocês, povo de Israel. Fardo que eu direi acerca de vocês, povo de Israel, pelo que vocês fizeram. Ele fala assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E olha o que Deus fala na sentença em primeiro lugar. Ele diz bem assim: você está preparado, você sabe que a coisa não está boa, você sabe que aquilo que você está fazendo não encontra lugar no coração de Deus, você sabe que os seus atos durante a semana talvez não sejam aqueles que Deus gosta. Deus olha para você e fala assim: eu tenho uma sentença contra você e eu preciso dizer uma coisa: eu vos tenho amado. Eu vou dar uma sentença para vocês. Aquilo que vocês fazem me ofende. Aquilo que vocês fazem é como se vocês atirassem uma flecha em meu coração como Deus e me entristecesse pelo que vocês fazem. Eu preciso dizer algo para vocês. Eu preciso dizer a vocês que eu vos tenho amado. Notem vocês que Deus diz assim: olha, Israel, eu vos amei. Notem que Deus não diz para Israel: ó Israel, eu te amo. Notem que Deus diz: eu vos tenho amado. Aquele amor que eu tinha antes da fundação do mundo, aquele amor que peregrinou quando saímos do Egito, aquele amor que te levou à Babilônia, foi o amor de Deus que os levou à Babilônia para que fossem corrigidos. Isso nós vamos estudar ainda. Esse é o amor que eu tenho por vocês. Eu vos tenho amado. Vocês são isso, vocês são aquilo, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês me entristecem aqui, vocês me entristecem ali, vocês fazem coisas que eu disse para vocês não fazerem, vocês praticam atos que eu disse que me entristeceria. De tudo isso que vocês fazem, eu preciso sentenciar, porque eu sou justo. Vocês precisam estar na minha presença. Portanto, começando a minha sentença, eu quero dizer a vocês que eu vos tenho amado. Em primeiro lugar, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem pelo seu povo, é um amor declarado. Eu quero dizer para vocês: eu amo vocês. Eu preciso declarar para vocês. Vocês precisam ouvir isso. Eu amo vocês. Aí Israel olha para Deus e fala assim: mas como? Como o Senhor nos tem amado? Ora, nós não temos mais comida,
Os inimigos estão ao nosso redor. Eles nos cobram impostos altíssimos. Nos vem a seca. Que amor é esse, Deus? O Senhor fala que nos ama. Nós temos Covid. Nós temos enfermos em nossa igreja. Nós temos desemprego em nosso lar. Nós não temos tudo aquilo que nós achamos que nós devíamos ter. E o Senhor diz que nos ama. Nós estamos em uma audiência. Vamos conversar, Deus. O Senhor fala que nos ama. Mas olha bem para nós. Em que o Senhor nos tem amado? Diga, Deus, em que o Senhor nos ama? Vejam que a premissa apresentada pelo povo de Israel, ela já é falsa na sua gênese. Abra lá o seu livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Veremos dos 6 ao 11. Deuteronômio, capítulo 7. Nós leremos os 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção comigo. Deus, falando através de Moisés, ele fala assim, porque tu, falando do povo de Israel, porque tu, Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será demorado para com que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, Israel, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir, mas porque o Senhor vos amava. O Senhor nos ama, mas em que o Senhor nos tem amado? O Senhor nos ama, mas olha tudo isso em que nós temos passado. O Senhor nos ama. O povo de Israel assim perguntava, eu vos amo, porque vocês não eram nada. Dos povos vocês eram o menor. Eu vos amo porque apesar de nada, eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel através de Malaquias. Eu vos tenho amado. Tá, Senhor, mas como o Senhor nos tem amado? Eu vos amo, porque vocês não eram nada. E eu vos chamei, e vos tirei de onde vocês estavam. Sabe qual é o grande problema? Nós achamos que as situações materiais devem ser a medida do amor de Deus para conosco. Nós achamos, então, que aquele emprego que nós achávamos perfeito demonstra o amor de Deus para conosco. Nós achamos, então, que aquele carro que nós achávamos perfeito demonstra o amor de Deus para conosco. Nós achamos, então, que aquele namorado que nós queríamos, ou aquela namorada que nós queríamos e achávamos perfeita e não deu certo, demonstraria o amor de Deus para conosco. Nós achamos, então, que se nós estamos com saúde, existe demonstração do amor de Deus para conosco. Nós achamos, então, que se nada mais nos falta, Deus nos ama. Aí Deus olha para nós e nos diz bem assim, eu vos amei quando vocês não eram nada. Portanto, as circunstâncias que se apresentam contra mim nessa dialética não têm fundamento algum. Portanto, quando vocês olham para mim e me perguntam como eu amo vocês, porque vocês falam que existem impostos, que existem inimigos, que existe falta de comida, que existem coisas pesadas que vêm sobre nós, que existem doenças, então por isso quer dizer que eu não amo vocês, eu preciso lembrar vocês que a passos largos para o inferno vocês percorriam. Eu fui lá e perguntei, olhei para os seus olhos, olhei bem para vocês e te disse, eu amo vocês, o inferno é ali, eu não quero vocês ali, eu quero vocês aqui, comigo.
Eu quero separar vocês à minha direita quando vocês chegarem para mim. Eu quero estar com vocês no conselho celestial quando vocês aqui subirem. E vocês me perguntam, em que eu tenho amado vocês? E quando vocês vão fazer um culto, vocês fazem um culto insincero porque vocês me questionam sobre o amor que eu tenho sobre vocês? A primeira coisa que vocês eliminam da sua vida espiritual é o culto, porque vocês não estão alegres com a vida que vocês estão vivendo, porque vocês não entendem que eu amo vocês. Então vocês dizem assim, hoje não está bom, eu não vou até a sua casa. Vocês dizem isso a mim, que tirei vocês de onde vocês estavam, firmei os seus pés sobre a rocha, disse que eu seria o seu Deus e que vocês seriam o meu povo, e vocês não me adoram, porque vocês questionam o meu amor sobre vocês. Mas sabe, eu comecei essa frase com vocês dizendo que eu vos tenho amado. Ora, o meu amor é declarado a vocês, o meu amor é questionado por vocês, então eu vou demonstrar o meu amor por vocês. Continua a leitura do texto. Malaquias, capítulo 1 ainda. Malaquias, capítulo 1. Continue lá. Vamos desde o começo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, amor declarado. Mas vós dizei, em que nos tem amado? Amor questionado. Então agora eu vou provar para vocês no que eu vos tenho amado. E em terceiro lugar, essa manhã, nós vamos saber que o amor de Deus é demonstrado vivicamente para nós. Veja o que ele diz. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tomaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vocês querem saber no que eu vos tenho amado? Eu vos tenho amado no sentido de que eu olho para vocês e digo que eu não estou irado com vocês para sempre. Eu olho para vocês e quando eu vejo os seus projetos abençoados conforme a minha soberana vontade, eu não destruo os seus projetos. Eu olho para você e quando você ora para mim e fala assim, Deus abençoa a minha família. Eu me lembro disso daqui que eu escrevi a Malaquias e disse, se fosse Edom essa bênção que ele tinha pedido, ele construiu agora, eu destruo depois. Mas eu preciso demonstrar para vocês que as orações que chegam a mim, o primeiro filtro que eu passo nela é dizer, contra esse povo, eu não estou irado para sempre. O primeiro filtro que passa sobre mim, quando as orações chegam até mim, é lembrar-me das promessas que eu fiz a vocês. E em amor do meu nome cumpri-la. Eu declaro sobre aquilo que você me pede, que o desejo que está em seu coração, que saiu do meu trono, eu não vou derribar. E você me questiona, Israel, como eu vos tenho amado? Já imaginou se nós saíssemos para trabalhar amanhã cedo e sobre nós existisse esse fardo? Hoje eu tenho que fazer isso, mas não adianta eu fazer isso, porque eu sou o povo contra quem Deus está irado para sempre. Vocês querem saber como eu vos tenho amado? Eu escolhi vocês. Eu não escolhi eles. A doença existe, o desemprego existe, a falta de dinheiro existe, as brigas no relacionamento familiar existem. Existe tudo isso. Então, por causa de tudo isso, Deus não nos ama? Muito pelo contrário. Vocês jamais serão chamados de povo contra quem Deus está irado para sempre. Nesta manhã,
nós verificamos que Deus nos tem amado. Deus tem um amor declarado. Nós verificamos que somos falhos e nós questionamos o amor de Deus. O texto nos diz, então, que esse amor é questionado, não questionável, sem agruras ortográficas nesse momento, por favor. Por fim, Deus nos diz que o amor é demonstrado. Eu mandei vocês para o cativeiro por desobediência civil e religiosa. Eu mantive vocês no cativeiro para aprendizado civil e religioso. Acima de tudo, eu restaurei vocês do cativeiro para que se apresentem civil e religiosamente de acordo com as leis de Deus. O amor de Deus é, então, demonstrado através da sua soberania. Algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, que o grande amor de Deus, ele é tremendo ao ponto de ele responder os nossos questionamentos. Lembra quando nós éramos crianças, na época Arapongas, tinha a avó Adete que me criou, e ela falava assim, então as coisas são assim, e se nós respondêssemos, a resposta vinha com a cinta numa mão e a língua na outra, mas ela nos amava em responder, porque ela não quer que nós sejamos assim. Em primeiro lugar, o que nós podemos aplicar no sermão desta manhã é que o grande amor de Deus é demonstrado através do ato que Ele tem em nos responder. Em que o Senhor nos tem amado, Deus? Deixa eu te lembrar, então. Eu tenho te amado por isso, por isso, por isso e por isso. Mesmo a nossa pergunta sendo questionável em si, Ele olha para nós e diz, eu amei vocês, eu rejeitei ao Edom, vocês são o meu povo. E outra aplicação que nós trazemos disso daqui, que é a melhor maneira de nos despertar para o culto. Veja, quando Deus conversa ali com os israelenses, com os judeus, no caso, já aqui, Ele fala assim, vocês estão me perguntando como que eu amo vocês? Vocês se esqueceram de que eu sou Deus? A melhor maneira, então, de nós prestarmos culto digno ao Senhor é conhecendo ao Senhor. Por que eu vou fazer culto ao Senhor? Quem é esse Deus? E, aliás, esse é um dos projetos para este ano, um versículo a cada dia, e nós lemos todo o Novo Testamento e assim conhecemos mais de Deus. Porque muitas vezes nós vamos ao culto, mas não fazemos culto. Muitas vezes as circunstâncias que envolvem o culto desfocam o nosso pensamento acerca do Deus que está presente neste culto. Muitas vezes os elementos de culto apresentados tiram aquele nexo que nós deveríamos ter diretamente a Deus. Então, a janela está fechada, aqui está quente, essa luz é mais clara que a outra, existem coisas em cima da mesa que não deveriam estar, e nós estamos na presença de Deus e nos focamos em outras coisas. Nós vamos entender que o nosso culto não é tão somente um agrupamento para entretenimento social. Nós vamos entender que a liturgia apresentada para o culto tem em si o único nexo de nos levar à adoração a Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos saber, conforme lido no texto, que o amor de Deus não se mede pelas bênçãos materiais que nós achamos que deveria ser o fio da medida. Nós procuramos bênçãos materiais, nós somos consumidores de Deus e não adoradores. Por isso que a mensagem postulada por Malaquias lá atrás, ela é farta a nós hoje. Como vai estar lá o louvor domingo? Foi bom? Como que o coral vai cantar? Foi bom?
a palavra pregada ela foi boa e você chega em casa e remete a situações negativas, tudo isso que você viu, e daí Deus nos questiona: eu vos tenho amado, eu vos escolhi soberanamente, e quando você foi ao culto, o fruto da sua adoração residia em outras situações em que não me adorar? É isso que, se você observar lá no final do verso 5, Deus está tão enfadado que ele fala: aos olhos, os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor fora do templo. Vocês foram lá no templo, não viram o quanto eu era soberano? Vocês foram ao templo, não adoraram aquele grande Senhor que vocês conheciam? Os seus olhos verão o quanto lá fora esse Deus é grande, esse Deus que nós deixamos de adorar quando nós fomos ao culto. Por fim, do texto que nós lemos, nós descobrimos que não há prova maior do amor de Deus do que a escolha soberana que Ele fez pelo seu povo. Eu vos tenho amado. Em que o Senhor nos tem amado? Eu escolhi vocês. Eu não escolhi os outros. Haja desemprego, haja tragédia, haja perda de entes queridos, haja pandemia, haja doença, haja problemas de relacionamento, haja o fundo do poço bem na nossa frente. Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo soberano em nossas vidas. Deus ainda continua dirigindo os nossos passos, nos levando corretamente para o caminho. Portanto, meus amados irmãos, concluindo, devemos amar a Deus em toda e qualquer circunstância, não pecando jamais, duvidando do seu amor. Que Deus nos abençoe.